aleluia, 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 aleluia. Será chamado, ó menino, o profeta do Altíssimo. Irás diante do Senhor, preparando-lhe os caminhos. Aleluia, 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 aleluia. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu a tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ela começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Isabel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus, uma salva de palmas. Podemos nos sentar. Ítalo, Rosana, Regina, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Sem dúvida nenhuma, o nosso país vive um momento histórico, da mesma maneira que a comunidade Sagrada Família vive um momento histórico. Papa Francisco, há poucos dias atrás, disse que nós não devemos lutar por revolução. Porém, em um encontro com crianças, perguntaram assim ao Papa: o cristão, o católico, deve se importar com política? Perguntaram ao Papa. E ele falou: não só deve, como precisa. Em outras palavras, ele estava dizendo: nós devemos nos preocupar com política sem defendermos partidos políticos. Como que nós não vamos nos preocupar com política? Como que nós vamos fechar os nossos olhos diante daquilo que nós estamos vendo no Brasil? E eu sei que esta Santa Missa está sendo transmitida e eu assumo toda a responsabilidade das coisas que eu vou dizer agora. Como que uma pessoa pode ficar tranquila sabendo que ela tem 1, 2, 5, 10% de aumento do salário por ano e os políticos têm 60% de aumento? Como que uma pessoa pode ficar tranquila sabendo que um político tem 15º salário? Como que uma pessoa pode ficar tranquila, não se indignar, sabendo que um político se aposenta depois de 6 anos de trabalho, que ele tem mais ou menos 15 assessores? Tem alguma coisa errada. Como que nós podemos ficar tranquilos sabendo que aproximadamente 40% de tudo que nós ganhamos nós damos para o governo de imposto? Tem alguma coisa
que está errada. Nós devemos protestar? Claro que devemos. Claro que devemos. A pergunta é como? Em alguns momentos eu me arrepiei vendo o povo brasileiro defendendo tarifa mais baixa de ônibus. Puxa, lutando pela justiça, que coisa maravilhosa. E alguns defendendo hospitais, outros defendendo mais segurança, muitos defendendo saúde, outros defendendo alimentação, habitação, e dando a vida por isso. A Avenida Paulista recebeu praticamente todos os dias mais de 50 mil pessoas. No Rio de Janeiro foram 1 milhão. É muita gente. A maioria deles lutando contra a corrupção. Para mim que sou católico, para mim que sou padre, não tem como eu não me questionar. Eu que tenho ideais muito mais nobres, que são os ideais da família, os ideais da vida. O que eu estou defendendo? O que eu estou fazendo para defender aquilo que eu acredito? O que eu estou fazendo para defender? Nós vivemos em um país, hoje, se um pai encostar a mão no filho, ele pode ser preso, mas uma mãe pode matar o filho na barriga? Eu tenho 33 anos de idade, se a minha mãe quiser me matar, hoje ela pode? Claro que não, mas por que ela podia me matar na barriga? Qual que é a diferença? Uma criança que tem 3 meses e um adulto que tem 33 anos, qual que é a diferença? Alguns dos nossos irmãos homossexuais estão fazendo coisas com a igreja que não se faz com ninguém. Por que qualquer coisa é homofobia? E por que algumas pessoas podem se vestir de papa? Algumas pessoas podem se vestir de padre, de bispo. Pegar um cálice, tirar a camisinha dentro do cálice e dizer: nem santo pode com a gente, nem santo vive a castidade. Por que podem fazer isso com a gente? João Batista, ele foi morto, não é porque Cristo queria que ele fosse morto. João Batista foi morto porque ele teve a coragem de dar a vida por aquilo que ele acreditava. Existe uma explicação teológica que é muito bela, que se fala que Jesus Cristo foi morto para nos salvar. É verdade? Cristo foi morto para nos salvar. Essa é a explicação teológica, mas qual que é a explicação prática? Por que Jesus foi morto na cruz? Por que Jesus morreu? Porque ele permaneceu até o fim com aquilo que ele acreditava. Porque o Cristo não arredou o pé dos valores que ele acreditava. Se isso aconteceu com João Batista, se isso aconteceu com Jesus, também vai acontecer com nós que somos cristãos. Ser cristão significa, nos dias de hoje, pagar um preço. Tertuliano dizia lá no ano 200, hoje não se nasce cristão. Ele dizia naquela época, se faz cristãos. Nós vivemos em uma época onde não se nascem mais cristãos. Se faz cristãos. Nós vivemos uma época que nós precisamos tomar partido. Vocês conhecem Dante, um dos maiores humanistas, um dos maiores escritores da humanidade lá no século XIII. Ele escrevia a Divina Comédia, e na Divina Comédia ele dizia como que era o céu, o inferno, o céu, o purgatório e o inferno. E dizendo sobre o inferno, ele chegou a dizer que 6 papas estavam no inferno. Quando ele falou sobre o céu, ele disse que algumas pessoas que nunca pisaram na igreja estavam no céu. E ele foi dizendo, em um determinado momento, ele queria falar sobre o inferno. E ele sempre, em cada momento, para falar do céu, do purgatório e do inferno, ele escolhia uma pessoa para auxiliá-lo. Sempre escolhia um filósofo, um grande homem da humanidade para auxiliá-lo. Para ir para o inferno, para ser o seu guia para o inferno, ele escolheu um homem, conhecido de todos nós, chamado Virgílio, um grande filósofo. E Virgílio caminhava com Dante, e eles estavam muito próximos do inferno. De repente, Dante disse: Virgílio, quem são esses? É como se fosse o hall de entrada do inferno. E eles num barquinho, caminhando num lago, se aproximando do inferno. Claro que é linguagem figurada, não é fato. Quem são esses, Dante? E o autor dizia: não se preocupe não. Não dê atenção para esses não. Vamos à frente porque aqui não é o lugar ainda que nós queremos chegar. Eu quero lhe apresentar outro lugar. Aqui não é ainda. Não, mas quem são esses?
E Dante olhava, percebia que eles eram corroídos pelas moscas, pelos vermes, pelos insetos, e eram seres humanos quase definhando, porque os animais estavam ou rodeando, ou mordendo, ou engolindo aqueles seres humanos. E de tanto insistir, Dante perguntava: quem são esses? Quem são esses? E Virgílio dizia: não, vamos adiante, eu quero lhe levar para outro lugar, não é aqui ainda. Não, mas diz quem são esses? Virgílio de repente disse uma palavra para definir aquelas pessoas: estes são os indolentes, aqueles que não tomaram partido. Não nos importemos com eles, porque eles nem o inferno merecem e conseguem chegar. Estes são os indolentes, aqueles que não tomaram partido. Se a nossa nação, se o nosso Brasil tem 90% de cristãos, contando protestantes e católicos, e nós não temos uma liderança que nos representa, significa que o cristianismo está sendo formado por pessoas indolentes. O cristão não é aquele que quer salvar a sua pele. Não queira salvar a sua pele. Tem muita menininha do corpinho bonito, do corpinho elegante, que chora, reza em línguas e louva a Deus. Chegou lá fora no mundo, não aguenta um abraço e está cedendo. Indolente. Indolente. Existem alguns senhores, alguns homens, que na comunidade são pessoas fantásticas, mas em casa tratam mal a sua mulher. E todos os homens deveriam saber, e eu estou falando para a família, é o carisma de vocês, meu amigo, antes de você dizer a minha esposa, você precisa dizer a filha de Deus. A filha de Deus. Ser cristão dentro de uma comunidade é muito fácil, é muito bonito. Mas é dentro da nossa casa que nós vamos mostrar se de fato nós somos cristãos. Eu acredito que para nós chegarmos ao céu, nós vamos subindo vários degraus. E o primeiro degrau para se chegar ao céu, e aqui o carisma de vocês é fantástico e utilíssimo para a humanidade, para a igreja. O primeiro degrau para se chegar ao céu se chama família. Eu celebrava um casamento esses dias, fim de semana. Os músicos eram da comunidade Shalom, e eu dizia para eles: vocês conhecem a comunidade Shalom? Vocês cantam muito bem, tocam muito bem, mas cantar e tocar bem não é certeza de céu para ninguém. Certeza de céu é nós amarmos e convivemos bem com aquelas pessoas que Deus coloca do nosso lado. Quem que Deus coloca do seu lado? Deus coloca do seu lado uma profissão. Deus coloca do seu lado uma família. Não seja indolente. Pague o preço por ser cristão. Pague o preço. Nunca vou celebrar um casamento de dupla homossexual. Nunca. Nunca. Nunca vou celebrar. E a igreja não é conduzida pelo mundo. A igreja conduz o mundo. Olha a bandeira de São Paulo. Non ducor. Duco. Non ducor. Duco. Eu não conduzo. Ou melhor, eu não sou conduzido, eu conduzo. Olha a bandeira de São Paulo. Eu não sou conduzido, eu conduzo. É assim a igreja. A igreja não vai ser conduzida pelo mundo. A igreja conduz o mundo. Por isso que aquilo que nós acreditamos, e aqui nós, que hoje podemos dizer que nós somos de uma comunidade, nós somos chamados a dar a vida por isso. Cada vez mais a igreja está sendo encolhida, cada vez mais a igreja está sendo colocada como se fosse uma periferia da sociedade. Porque os cristãos não estão assumindo lugares de relevância na sociedade. Ítalo, daqui a alguns anos eu quero conversar com você e quero que você me diga: padre, tem um membro da comunidade Sagrada Família que é vereador em São Paulo. Tem um membro da comunidade Sagrada Família que é prefeito em Santos, que é vereador em São José do Rio Preto. Por amor de Deus, precisa. Outra coisa, aqui eu falo, não me recordo de ter falado isso antes, eu não gosto de usar esse termo, mas eu me falo como profeta. A comunidade Sagrada Família precisa entrar nas escolas. Já está, mas vocês precisam evangelizar através da educação. Da educação. Evangelizem através da educação. Entrem nas universidades. Entrem, Regina. Entrem nas universidades. Entrem nas escolas. O mundo é muito ingrato com nós que somos cristãos, com nós que somos católicos. Vamos refletir sobre isso.
Na época de Jesus, até pouco tempo atrás, quem que tinha possibilidade de ser educado? Quem que era alfabetizado? As pessoas de muita riqueza. As pessoas que tinham muito dinheiro. Essas pessoas eram educadas. Estas pessoas tinham educação. Quando que a educação começou a ser pública? Quando que a educação começou a ser acessível para todas as pessoas? Quando os monges construíram as primeiras escolas. A educação é fruto do cristianismo e da Igreja Católica. Vamos ver sobre a saúde. Quantos hospitais Jesus visitou na época dele? Nenhum. Na época de Jesus, o que acontecia com os enfermos? Os enfermos eram jogados na periferia para eles serem comidos pelos vermes e para não contaminar as famílias. Não havia hospitais. Quem criou os hospitais? A Igreja Católica. A Igreja Católica. Tem muitas pessoas tão ignorantes, infelizmente alguns professores quando falam de história e querem falar de Idade Média, a igreja não valoriza a mulher, a igreja deveria valorizar mais as mulheres. Tem que ser muito idiota para falar uma coisa dessa. Quem que criou a família? Antigamente existia algo chamado pater familias. O que era o pater familias? Um pai, ele tinha o direito sobre a sua esposa e sobre todas as suas filhas. O homem tinha 5 mulheres em casa. E ele dizia, hoje é você. Não, hoje é você. Tem homem que acredita nisso até hoje. Hoje é você, filha, você vai casar com aquele. Quando que isso mudou? Quando a igreja colocou algo chamado matrimônio. Quem que fez a educação ser pública? Igreja Católica. Quem que criou os hospitais? Igreja Católica. Quem que valorizou as mulheres? Igreja Católica. Por que nós não podemos ser voz? Por que nós não podemos ter voz? Porque nós estamos ficando com medo. Estamos sendo encurralados. Não estou pedindo para você brigar com ninguém. Nem para ser suicida. Estou pedindo para você ser mártir. O suicida é aquele que coloca a cabeça na forca. O mártir é aquele que quando alguém coloca a cabeça dele na forca, ele diz, degole. Degole. Alguns momentos nós seremos colocados na parede. Não queira salvar a sua pele. Não queira salvar a sua pele. Dizendo de João Batista, eu preciso contar a vocês um testemunho, um dos mais lindos que eu presenciei até hoje na minha vida. Uma das irmãs que eu acompanhava, Carmelita, ela dizia, padre, você vai morar no Oriente, eu queria que você conhecesse um grande homem que morou no Oriente durante um bom tempo. E ele morou no país que você vai morar, eu quero que você o conheça. E eu disse, eu quero conhecê-lo. E eu conheci aquele homem. E ele disse, padre, antes de morar na China, eu morei 15 anos na Rússia de Gorbachev, na Rússia comunista. E quando eu fui morar na Rússia, eu fui morar lá para estudar. Eu queria ter muito dinheiro, eu queria ser um homem bem-sucedido, então eu fui lá para estudar. Eu me recordo que eu fiquei sabendo, ele me dizia que um dos jovens daquele país, com 18 anos de idade, ele se reunia em uma floresta com outros cristãos para rezarem naquela floresta, porque o regime perseguia os cristãos. Não demorou muito tempo, aquele jovem foi preso. Um daqueles jovens que se reunia na floresta. Hoje é muito fácil ser cristão. Aquele jovem foi preso e foi preso por 5 anos, aquele senhor me contava. Depois de 5 anos, com 23 anos, aquele jovem saiu da prisão. Ele havia ficado de cueca no gelo, havia sido flagelado, escarrado, humilhado, ele estava quase definhando. E aquele senhor disse assim, eu quero ver para onde que ele vai agora, quando ele recebeu liberdade da prisão. Quero ver o que ele vai fazer da vida. Um regime comunista. Para onde que ele vai? Alguns possivelmente pensaram, agora ele vai voltar para a namoradinha dele, vai aproveitar o mundo. Outros pensaram, não, agora ele vai beber uma boa cerveja, vai voltar para a mamãe e para o papai. Agora, o que ele vai fazer? E aquele senhor contava que depois que ele foi solto, ele voltou correndo para a floresta. Correndo para a floresta, correndo para a floresta. E aquele senhor encontrou aquele jovem na entrada da floresta e perguntou assim, você está doido? Você está maluco? Você apanhou? Quase foi morto? Foi humilhado? A polícia vai te pegar de novo? Agora eles acabam com a sua vida, por que você está aqui de novo? Você não tem medo? Você não tem medo? E ele dizia, me arrepio dizendo,
Medo? Eu estou com Jesus. O que pode acontecer comigo? Se me matarem, eu serei mártir. Se me mandarem de novo para a prisão, eu serei preso. Se me humilharem, Jesus também foi humilhado. Eu vou ter medo do quê? Não tenho medo de nada. E se eu morrer um dia, vão rezar para mim e eu vou interceder pelas pessoas. Não tenho medo, eu quero voltar logo para dentro dessa floresta. Voltou. E aquele senhor me contou que entre lágrimas nos olhos ele disse: é isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu quero. Se tornou cristão. Se tornou católico. E ele disse que alguns anos depois o regime comunista caiu em 1988 na Rússia. O regime comunista acabou na Rússia e havia uma estátua de Stalin no centro de Moscou. Eu queria ter sido aquela mão que escreveu, que eu vou dizer agora. E ele dizia que ele acordou de manhã e havia um escrito pichado na estátua de Stalin. Quem conhece o regime comunista sabe do que eu estou falando. Eu não entendo como alguns cristãos, alguns católicos, inclusive padres, defendem o comunismo. Defender o comunismo é a mesma coisa que aplaudir em quem está batendo na mãe. Como que um católico pode defender o comunismo? Como que um católico pode colocar uma bandeira do PT, do PSTU, PCdoB nas costas? Isso é uma falta de respeito com quem está dando a vida pelos cristãos. Se aqui estivesse só homem, eu abaixaria o nível naquilo que eu vou dizer. É a mesma coisa que urinar no túmulo dos mártires e dizer assim: ó, o que vocês fizeram não tem importância não. Precisava dar vida não, vamos mais ou menos, não precisava dar a vida. Se fosse só homens, eu diria, é a mesma coisa que urinar no túmulo dos mártires e dizer que aquilo que eles fizeram não tinha tanto valor. E aquele homem conta que ele acordou, saiu para a praça e na estátua de Stalin estava escrito assim: venceste novamente, ó Galileu. Venceste novamente, ó Galileu. Lá no coração do regime comunista. Coração do regime comunista. Venceste novamente, ó Galileu. Como que eu queria que aquela mão tivesse sido a minha. Esse homem veio para o Brasil. É um homem consagrado a Deus. O nome desse senhor, ele é advogado, doutor Antônio. Hoje ele é presidente da Ajuda à Igreja que Sofre no Brasil. Ele percebia como que os jovens precisavam ter o catecismo, o Yucat nas mãos. Mas como que é caro o Yucat? O Yucat é R$30. Ele começou a fazer uma campanha no mundo inteiro para traduzir o Yucat para o português. Começou a correr atrás, pedir esmola, pedir ajuda, fazer propaganda. Correu atrás, sabe quantos que foram publicados há dias atrás? 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão de Yucat. E eu me encontrava com ele e ele disse: padre, quantos que você precisa? O coração humano, o coração divino. Aquele coração muito humano, 3.000. Aquele coração mais divino. Não, eu preciso de 100. Preciso de 100. Pega, padre. Quando que eu preciso? Quando que você quer, padre? Não, quando que é possível? Hoje à tarde. Não, então amanhã eu pego. Converteu. Uma pessoa convertida, ela converte o mundo. Vou dar mais um exemplo ainda. Eu sei que ela vai brigar comigo. Nós temos aqui a Érica. A Érica é minha professora de inglês. Em agosto do ano passado, o meu superior me procurou e disse assim: Padre Daniel, eu havia terminado um retiro inaciano, que era o meu sonho. Eu tinha um sonho de fazer um retiro inaciano de 8 dias. Terminei o retiro, liguei o meu celular e 10 mensagens: liga para o seu provincial que é urgente. E a gente sempre pensa que fez alguma coisa de errado. Eu falei: puxa, descobriram o quê? Eu sempre tento andar certo, o que eu fiz de errado? Liga para o Padre Mariano que é urgente. Eu liguei. Ele falou: olha, nós temos um desafio, queremos contar com o seu sim. E eu pensei, eu havia sido pioneiro dos deonianos, da minha congregação na região norte. Nós começamos a missão em Marabá. Pensei, o que é? Ele falou: olha, é difícil. Eu falei: eu vou para o Acre. Ou eu vou para Cuba, para o Haiti, ou eu devo começar uma missão no Espírito Santo. Ele falou: olha, eu quero falar com você pessoalmente, porque não é tão fácil. Eu falei: não, vai adiantando aí. Vai adiantando e depois pessoalmente o senhor entra nos detalhes, padre. Ele falou: tá bom.
Então você está sendo convidado para ser missionário e pioneiro da congregação na China. Você quer quantos dias para pensar? Eu falei, não, eu já tenho a minha resposta agora. Depois nós combinamos os detalhes, eu tenho a minha resposta agora. E ele falou, lá na China você vai ter que falar o mandarim, é uma das línguas mais difíceis do mundo, e você vai aprender o mandarim em inglês. E tem duas coisas que eu sempre tentei escapar na minha vida, vou ser muito sincero. Uma delas é dançar. Então quando tiver algum encontro que mandar dançar, dança da amizade, põe a mão no ombro de quem está do seu lado, eu vou sair no meio de fininho, que eu sempre tentei escapar de dançar. Sempre tentei escapar. E outra coisa que eu sempre tentei escapar é línguas. Sempre corri, nunca gostei, sempre corri. De repente vem Deus, não me pede para eu aprender o espanhol, pede para aprender o mandarim e o inglês numa pancada só. E eu rezei e pedi ajuda, de repente. No santuário, uma das jovens que eu atendia em direção espiritual, um dos jovens que eu atendia, os dois eram professores de inglês. A Érica e o Marcos, e eu contei, eles falaram, padre, a sua missão é a nossa missão, a gente está contigo. A Érica não trabalhava e ela disse, padre, a partir de amanhã, estou à sua disposição o tempo que você quiser. E eu estudava todas as manhãs. Em dezembro, a Érica começou a ter algumas dores de cabeça, alguns enjoos, e o sonho dela era ser mãe. Eu não entendo como algumas mulheres não querem ser mãe. Você não quer continuar a sua geração? Você quer que pare em você? Como que algumas mulheres não querem ser mãe? Tem alguma coisa de errado. Eu sei que o mundo está de ponta cabeça, mas uma mulher não querer ser mãe? Então você não quer que a sua carne continue? Você quer que pare em você? Como tem alguns pais que falam que são católicos e não querem que o filho seja padre. Não é possível, você quer que a igreja acabe. Com todo respeito aos casais, mas se não tiver padre, acaba, gente. Quem que vai consagrar? Então você ama a igreja, mas o seu filho não pode ser padre. Então tem alguma coisa errada. Você ama a sua filha, mas a sua filha não pode ser esposa de Cristo. Não pode ser freira. Tem alguma coisa errada. E ela sonhava em ser mãe, muita dor de cabeça, muita dor no corpo, enjoo, fez o exame na farmácia, achando que estava grávida, negativo. Fez no médico e falou, agora é para valer, agora eu estou grávida. E agora, imagina, pensou, podia ter vindo um casal de gêmeos. Um menino, um japonesinho. O Marcos também é japonês, descendência japonesa igual a Érica. Vai vir um japonesinho fantástico. E aí saiu o diagnóstico. Câncer e leucemia. Leucemia. Mais ou menos uma semana depois, nenhum fio de cabelo, liso igual a mão. A cabeça da Érica estava lisa como a palma da mão do padre. No hospital fazendo quimioterapia. E eu olhei e disse, Érica, agora é o momento de você cuidar de você. E ela me disse, padre, eu não vou deixar de dar aula para você. Eu não vou, só se você quiser. De fevereiro a maio, eu pegava o ônibus, ia para o hospital, muitas vezes a quimioterapia correndo, ela zonza, e me ensinando inglês na cama do hospital. E os médicos falavam, puxa, essa menina é perseverante. O professor dela continua vindo aqui para dar aula para ela, mesmo ela doente. Parece que era algo fantástico. E aí a gente teve que dizer a verdade. Não, não é o professor, é o aluno. Ela está trabalhando. Ele está trabalhando. Eu passava naquele corredor, alguns gritando, outros chorando, outros querendo achar culpado. E ela ensinando, 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 eu ensinando. A Érica teve alta no meio da semana. Em maio, no outro dia, ela era funcionária pública do metrô de São Paulo, trabalhando na administração do metrô. Deus não abandona. E agora eu preciso falar para vocês um dos outros exemplos dentro do hospital. E a Érica e o Marcos. E o primeiro dia que a Érica estava lá, a mãe perguntou, filha, você deseja alguma coisa? O que a mãe traz de casa?
É a roupa que você prefere? É o sabonete preferido? Ela não falou, mas a mãe deve ter pensado: mãe, a senhora vai achar um livro marrom lá no meu quarto que chama Liturgia das Horas, traz para mim. Padre, e eu dizia: Érica, você precisa de alguma coisa? Claro, padre, da Eucaristia todos os dias. O Marcos saía, praticamente abandonaram o apartamento, o Marcos saía do trabalho, dormia em um sofá-cama. A Érica participava da missa pela TV, depois recebia a Eucaristia das mãos do marido. Ela na cama, ele na bicama, comungando todos os dias. Por que está em pé? Por que está em pé? Não tem segredo. E aí eles me diziam: padre, nós queremos que você ajude um casal que está aqui do lado. E eu falei: claro. Quando eu cheguei, o nome daquele casal era Mercedes e Jefferson. E eu comecei a ouvir a história deles. Eles estavam namorando, um casal fantástico. Ela é argentina, loira, bonita, belíssima. Quando eles estavam entregando os convites para o casamento, o Jefferson descobriu que ele tinha câncer, e um câncer muito sério. E ele chegou a dizer para ela: meu amor, cuide da sua vida, vai seguir o seu caminho. Você ainda é jovem, eu não tenho muitos dias de vida. E ela disse: eu fico com você. Eu fico com você, eu não vou embora. Casaram-se na UTI do hospital. Na UTI do hospital. Quando eu celebrei a missa, naquele quarto de hospital, quando acabou a missa, e aí eles disseram: padre, agora a foto. E aí eu fiquei do lado e abri os braços, porque eu imaginei que a Mercedes ia querer abraçar o padre para tirar a foto. Fiquei com os braços levantados. Ela pulou em cima da cama, em cima do marido. Não sei como que chama aquilo, mas aquele suporte de colocar o soro, suporte de soro, virou o suporte da máquina fotográfica. Ela colocou lá em cima, virou para baixo, pulando de alegria. 10, 9, 8, 7, pulou em cima dele. Ele faleceu há poucos meses atrás. Mas ela fez a parte dela. O que eu vou falar a vocês agora, eu vou falar de joelhos. Não sei quanto tempo vai demorar para eu pregar aqui novamente. Não sei, eu tenho uma missão fora. Pode ser que seja mais, pode ser que seja menos. Eu tenho uma missão fora de 15 anos. Em um país onde a igreja é perseguida. O que eu vou dizer agora para vocês, eu vou dizer uma frase. E eu quero que você nunca se esqueça. Não tenha medo da cruz. Porque na cruz você encontra Jesus. Não tenha medo da cruz. Porque na cruz você encontra Jesus. Não tenha. Não tenha. Não tenha. A cruz vai bater na sua casa. A cruz vai bater na sua vida. Sem cruz não existe santificação. Não tenha medo da cruz. Na comunidade não é lugar de pessoas santas. Comunidade é lugar de pessoas pecadoras e difíceis. Não é isso que eu quero. Cai fora. Vai embora. Não mendigue vocação. Não mendigue. Olha, tem gente discernindo vocação a vida toda. Chega uma hora que não é mais para discernir, não, é para viver. Tem gente barbado. Eu preciso discernir. Olha, tem mais de 3 anos de comunidade. Quer discernir? Quando alguns me procuraram e falavam: eu quero discernir. Chegou uma hora: vai procurar outro padre. Não vai discernir comigo, não. Está na hora de discernir, mas não. Está na hora de viver. Está na hora de viver. Fica discernindo, está na hora de viver. Aqui é lugar de cruz. De cruz, também é lugar de céu. Porque só experimenta o céu quem passou pela cruz. Não tenha medo da cruz. Não tenha medo da cruz. E aqui principalmente aos homens. Nós homens somos duros. Nós homens às vezes somos insensíveis. Ela vai bater. E não é para buscar conforto na cachaça, não. Não é para buscar conforto no adultério, não. Não é para buscar conforto
na pornografia da internet, não. É para buscar conforto no sacrário, na Santa Missa, na comunidade. Se ajudem. Se ajudem. Vocês não podem ser adversários. E aqui é preciso dar a mão à palmatória. Tem muitas pessoas que deixam a comunidade por quê? Porque a comunidade às vezes não ajuda. A comunidade às vezes persegue, pega no pé, não perdoa, julga. O mundo já julga. Quem falhou, quem errou, se quer ajuda, abrace. Abrace. Mas uma hora tem que criar vergonha na cara e tem que mudar de vida. Não tenha medo da cruz. Não tenha medo da cruz. Na cruz, nós encontramos Jesus. É a frase do meu ano. Todos os anos eu gosto de ter uma frase. É a frase do meu ano. Sempre eu penso em uma frase de santo. Esse ano Deus deu esta frase para mim, que praticamente frase de Paulo. Padre, como que você se sente depois de ter aceitado essa missão, depois da preparação? Eu poderia falar não? Claro, meu superior me procurou, conversando comigo hoje mesmo, perguntou, você está afim mesmo? Se eu fosse dizer que eu estou muito afim, não sei, mas eu vou. Estou sim. Estou, mas eu não tenho clareza. Frase da minha vida: fazer o que é certo nos torna livres. Fazer o que é certo nos torna livres. Fazer o que é gostoso nos torna escravos. Fazer o que é certo nos torna livres. Você sabe o que é certo. Você sabe o que é certo. Se você quer ficar na comunidade, prioriza a comunidade. Tem gente que qualquer partidinha de futebol já abandona a comunidade. Tem gente que guarda dinheiro para Rock in Rio. Tem gente que guarda dinheiro para Copa das Confederações e não vai ver o Papa. Vai ver o Papa. Eu quero falar para os jovens do Santuário São Judas, já tiveram retiro de silêncio, tiveram formação. O Papa está vindo te ver. O que mais que falta para Deus dar para a Igreja do Brasil? Não falta nada. Não falta nada. Deus já ofereceu aquilo que nós precisamos para nós nos santificarmos. Recline sua cabeça. Não tenha medo da cruz, pois na cruz nós encontramos Jesus. Faça agora o seu ato de fé. Aqueles que renovam o compromisso na comunidade são convidados a rezarem uma fórmula aceita e aprovada pela igreja. Faça agora a sua fórmula. Faça agora espontaneamente no seu coração a sua oração. 19 anos é muita história. E hoje esta história tem um ponto, uma pessoa determinante para que ela continue bem, e essa pessoa é você. Não tenha medo das cruzes. Jovem, não tenha medo da tentação. Não tenha medo da tentação. O prazer passa, o céu fica. Mande em você. Marido, esposa. Você tem aquilo que você precisa para se santificar. Não desista da sua família. Mulher, fale menos algumas vezes. Homem, seja um pouco mais paciente. Faça agora o seu ato de fé. Faça agora a sua oração. Aquele menino dizia, depois de apanhar 5 anos, eu não tenho nada a perder. Eu tenho medo é de abandonar Cristo. Ele converteu um dos homens que hoje é um dos homens mais importantes do Brasil e da igreja. Marte aquele menino. A Érica precisa se santificar e melhorar muito, mas mártir da enfermidade. Você lá no seu trabalho, se você for cristão, você vai ser mártir também.
Seja. Precisamos levantar uma igreja mais viva, mais determinada e coerente, com pessoas que não querem salvar a sua pele. Reze. Um dia na Galileia, um homem chamado João falava com ternura de amor aos seus irmãos. Seu rosto resplandecia a paz que ele trazia. Fazia penitência, sempre João dizia: viva, viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador. Viva! Viva João Batista, viva o precursor, por quê? Porque João Batista anunciava o precursor. Às margens do Jordão, João batizava o povo, dizendo que Deus viria instaurar um reino novo. Às vezes João se zangava com os duros de coração, dizendo que já estava muito perto a salvação. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador. Que Deus nos dê a graça de vivermos como João Batista, simples, determinados. Segure na mão de quem está ao seu lado. E como família de Deus, professemos juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo,